Uma alegria imensa receber hoje aqui no PF Show Podcast, o nosso espaço para uma boa conversa, para um bom bate-papo, um dos ícones do rádio esportivo em Goiás. Uma figura humana extraordinária, um cara que a gente apaixona quando convive com ele, pela gentileza, pelo caráter que ele tem e pela comunicação. E é claro, isso como ser humano. E como pessoa, né? Agora, como profissional, dispensa comentários. Um ícone, um cara que fez muito sucesso e ainda faz na comunicação. Eu tenho o maior prazer de receber José Carlos Lopes. E você se lembra muito bem dele. Lopes, meu querido. Ô Paulo, um abraço para você. Paulo Francisco, um abraço do tamanho do Brasil. Que alegria recebê-lo. Estar com você aqui no PF Show. Que bom, essa marca, né? Tem tudo a ver com você. Você que é esse espelho do rádio, esse homem do rádio. Obrigado. Esse arquivo vivo do rádio. Então é muito bom estar com você para a gente falar das nossas convivências, da nossa história no rádio. Aliás, recentemente eu ouvi a sua, linda, né? Muito bonita. É verdade. O Davi que me entrevistou, meu filho, né? Foi muito bem. O Davi conseguiu dissecar tudo. Eu acho que esses registros, eles são muito importantes, principalmente para essa geração que está chegando, né? Esse pessoal novo que está começando no rádio e interpretando o rádio de uma maneira diferente também, né, Lopes? Porque mudou muito do nosso tempo, né? Mudou muito. E é natural que mude mesmo, né? Porque a tecnologia ela chegou para isso, para trazer essas mudanças. Aí muita gente vai debater para melhor ou para pior. O certo é que a gente tem uma história no rádio, né? Tem um saudosismo, mas eu acho que essas mudanças também elas acrescentam muita coisa e coisas boas também, inserem coisas novas que eu acho que elas são produtivas para o nosso meio, para o nosso rádio. Sem dúvida. Você é um cara essencialmente rádio, embora faça televisão também, mas nós somos românticos, né? Nós somos de uma era romântica do rádio, não é? Pois é, eu vi a sua origem no rádio. O romântico por quê? Porque nós somos de uma época em que o rádio não tinha imagem, né, Lopes? O rádio era pura imaginação. Não é? Sim, e hoje você tem quase todas as transmissões, elas são acompanhadas pela imagem. Você tem aí o YouTube, a internet trazendo sempre essa cobertura muito positiva também. Mas nosso rádio foi feito assim. Eu me lembro da sua origem, de você falar dos programas que você espelhava, dos grandes profissionais da época, né? Sim. Que fizeram realmente grande sucesso. É porque, Lopes, eu não sei se com você foi assim, nós vamos conhecer hoje a sua história bem de perto, né? Eu já contei aqui a minha, e naturalmente eu não vou focar na minha história hoje, mas na sua. A gente vai mostrar para o pessoal quem é o José Carlos Lopes, como começou, não é? Onde é que se inspirou, como é que veio parar no rádio, na televisão, não é? Porque eu sei que você é advogado também, né? Sim, eu formei em comunicação pela Universidade Federal de Goiás em 1986. E assim que eu saí do curso de comunicação, eu ingressei no curso de Direito na Universidade Católica de Goiás, que hoje é PUC. Hoje é chique falar PUC, né? Pontifícia Universidade Católica. Isso. E aí eu fiz Direito também, então eu tenho os dois cursos, mas resolvi seguir como comunicador nessa área que eu já tinha conquistado o meu espaço, né? E foi bom porque quando eu vim para Goiânia, eu vim para estudar. Olha, nós queremos mais um doutor na família. Isso meus primos, porque em casa eu fui o primeiro na minha família. E aí eu tive a ajuda de familiares, o meu tio Amilcar e a tia Laura mandaram um primo meu, o Amilcar Júnior, o Miquinha, e aí falou assim, a comida que ele comer você vai comer também, nós vamos mandar para ele e vamos mandar a sua junta. Olha que coisa linda. Lindo, né? E meu primo Antônio Alves Mendonça, o Toim, falou assim, e a escola quem paga sou eu. Olha! E aí foi assim que eu vim, eu fiz a rescisão de contrato na Rádio Eldorado de Mineiros, e com essa rescisão eu tinha o dinheirinho para o dia a dia, para o ônibus, se bem que eu estudava perto, eu morava aqui na Vila Nova, estudava no setor universitário.
E meu primo bancou uma escola boa. Naquela época que você tinha tinha várias escolas boas, mas duas referências. O Carlos Chagas e o Objetivo. Sim. E ele pagava a escola do Objetivo para eu estudar. Então, eu tive uma boa formação, aí ingressei no curso de comunicação e depois no curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Que ótimo. Advogado, então, é operador do direito, se bem que não exerceu muito tempo, né? Não, poucas ações. Eu patrocinei algumas ações para colegas mesmo. Um amigo teve um problema com a empregada doméstica lá numa ação trabalhista, eu fiz uma intervenção. Teve um colega que teve atraso na pensão alimentícia, né? E eu também fiz uma outra intervenção para ele. Um outro colega fez um inventário, era um bem só, então era por arrolamento, um inventário curto. Também foram praticamente essas ações que eu desenvolvi na minha carreira como advogado. A paixão mesmo era a comunicação, né, Lopes? A paixão, comunicação, continuei, não abri mão dela. Até porque nessa audiência do atraso de alimentos provisionais, o que a gente chama de pensão alimentícia, eu cheguei atrasado na audiência. Olha. E o juiz era exigente. Aí ele já estava querendo prender, dar voz de prisão para o meu cliente, entendeu? Aí eu falei assim, é porque eu tinha saído de um programa de rádio e corri para o fórum. E cheguei em cima da hora, já com um pouquinho de atraso. Eu falei, não dá, vamos ficar só com a comunicação, que essa aqui eu jogo a bola para dentro e vamos fazer golaços um atrás do outro. Sem dúvida. Lopes, hoje o pessoal está te vendo aqui no canal do YouTube. Tá vendo você com essa camisa bonita, azul, tudo. Mas antigamente no rádio ninguém via ninguém, né? Não. A gente Era imaginação. A gente ficava apaixonado pela voz, até porque uma das exigências, né? Uma das exigências que tinha antigamente para o cara se tornar profissional era ter uma boa voz. Sim. Né? Se você não tivesse uma boa voz, você não entrava no rádio. Isso gerou muitos encontros, né, Paulo? Sim. Casamentos. O nosso Edson Rodrigues, o moço sagrado. Sim, que a moço da voz bonita, tal, apaixonou, né? A Leila falou assim, ele narrando a final, Vila Nova e Goiás, nos pênaltis, no Estádio Olímpico, 73, e a Leila vilanovense, e o Vila campeão. E ela apaixonou por aquela narração e foi conhecer quem era, e do outro lado estava Edson Rodrigues, o moço sagrado. Exatamente. Você sabe que o pessoal fala muito hoje que eu tenho uma voz bonita, né, pro rádio. Linda a sua voz, Pois é, Paulo. mas eu nunca achei que a minha voz fosse agradável ou bonita. Por quê? Porque no começo a exigência era muito grande. Para que o profissional tivesse uma voz grave, não é? Isso. A minha voz não é grave, né? Mas ela é uma voz bonita, agradável. Mediana, né? Quem grava ela não comercial, Paulo, pode ver, todo locutor que grava comercial tem a voz bonita. Quase todos. Mas antigamente era a exigência, você tem que ter uma voz grossa, uma voz grave. Se tivesse uma voz grave, eu me lembro direitinho que a gente ouvia o noticiário da Rádio Difusora de Goiânia, e tinha lá um locutor chamado Geraldo Araújo. Era uma coisa linda, porque eu ouvia o Geraldo Araújo pelo rádio, né? Nem conhecia, né? Nunca tinha visto. Eu falava, caramba, que voz bonita, que voz linda, impostada. Impostada, que dicção. Aquilo era um sucesso total na época, não é? O Ferreira Martins na Rádio Bandeirantes, não sei se você lembra dele. Ferreira Martins era espetacular, Deus, uma voz sensacional, linda, né? Então a gente era garoto ainda, né, Lopes? Com 14 anos, a gente ficava ouvindo as rádios de fora para tentar imitar, né? Aliás, a minha primeira função, Paulo, você chegou nela, foi isso, era rádio escuta. E está escrito na minha carteira de trabalho. Rádio escuta, né? Rádio escuta. Era escutar rádios de fora, do Rio de Janeiro e São Paulo principalmente, e fazer a cópia, decupar. Decupar as notícias para passar para o local. Isso que você está falando aí é algo pode ser tão inédito para as pessoas hoje em dia. Falou, o que é isso? Que seria até bom a gente explicar. Gente, é o seguinte, hoje os noticiários que vocês ouvem no rádio chegam assim, pela internet, ali você digitou, chegou, né, em tempo real quase, não é? Em tempo real, né? Praticamente. Copia e cola, né? Copia, Ctrl-C, Ctrl-V, Command-V. Então, assim, é fácil, não é? Mas antigamente, para se fazer um noticiário no rádio, preste atenção você que está nos acompanhando, antigamente para fazer um noticiário no rádio, como é que
que o noticiarista recebia esse noticiário? Conta pra gente. O que era o rádio escuta? Vou pegar, por exemplo, a Rádio Globo do Rio. Eu fui mais influenciado por São Paulo, mas eu vi que a sua história é no Rio, então vou pegar a história do Rio. Aham. Você está escutando a Rádio Globo de São Paulo, e aí tem os noticiários. O Globo no ar! Exato. E aí era cada meia hora, uma hora, eu não me lembro Aham. o tempo, o interregno do tempo Aham. para o noticiário. Você ligava e punha um volume um pouquinho mais alto e punha um gravador de fita cassete, para gravar. Play, record, pause. Pause. A hora que começava o noticiário na rádio, você aumentava o volume e soltava a pause para gravar o noticiário do Rio de Janeiro. Gravava o noticiário, depois você fazia a decupação, copiava, escutava, né, fazia a transcrição do que você ouviu para o texto para ler na sua emissora. No caso, lá em Mineiros, a Rádio Eldorado de Mineiros. Você voltava então, depois você pegava a fita cassete e tem gente E que ficava voltando várias vezes. Você sabe que tem gente que não sabe nem o que é fita cassete. Pois é, né? tem tudo Eu acho que o isso. Davi, que é o nosso grande produtor aqui, da Ele nem vai Mason, saber o que é isso, mas eu acho que ele nem sabe o que é fita cassete. Fita cassete eram umas fitinhas pequenininhas que a gente enrolavam demais. enrolava. Você gravava. E você que tinha gravado, então, o noticiário, aí você voltava a fita e play, né? Sim. Apertava o play e aí Escutava um trecho. escutava o trecho do noticiário do copiava. Rio de Janeiro e do lado você com a maquininha de escrever, É. escutando o locutor que você gravou e digitando o mesmo noticiário para falar na sua rádio local do interior. Exatamente. Era incrível você decupar, né? Rádio escuta, né? Uma rádio escuta. Esse que é a função de rádio escuta. Então, essa era a minha função. E às vezes eu dava interferência, porque as rádios nem sempre transmitiam, chegavam, no caso, estou falando de Mineiros, 420 quilômetros aqui de Goiânia. E aí davam interferência e você voltava várias vezes para definir um trecho. A interferência que o Lopes está falando é porque o rádio era rádio AM, né? Rádio AM. E geralmente as rádios que a gente ouvia de fora Onda curta, era tropical. ondas curtas e tropicais, não era nem o AM. Você tinha que erguer a antena, mudar atrás do rádio ali para ondas curtas e você ouvia as rádios, interferência porque tinha aquele chiado, né? Aquele Às vezes uma notícia importante, o presidente João Batista Figueiredo recebeu hoje na Granja do Torto, fulano de tal. Aí, na hora do nome, dava uma interferênciazinha, você não conseguia traduzir o nome e perdia a notícia. Fala, agora como é que eu uso essa notícia aqui se está faltando o nome do principal convidado, o presidente João Batista Figueiredo? Exatamente. E isso, tem gente que acha isso apaixonante, e é mesmo, né? Talvez porque na nossa época tudo isso era muito imaginativo, né? Você imaginava o locutor como ele era, não é? E você se apaixonava pela voz, não tinha imagem de jeito nenhum. Às vezes você tinha que correr numa banca de revista, numa Sétimo Céu, numa revista amiga, para ver se tinha alguma reportagem com aquele locutor que você ouvia, né? Exatamente. Então, assim, foi um tempo áureo do rádio. O rádio foi fascinante e continua até hoje, né? Eu sou apaixonado pelo rádio. É fascinante, né? Mas é bem diferente, né? Porque há quem diga que o rádio virou televisão, né? Porque, né? Você sabe que até hoje eu tenho um pouco de dificuldade com a câmera. É um rádio assistido pela TV, né? Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade com a câmera, porque eu ainda sou rádio, né? Nós estamos aqui um tempão falando, a minha câmera está aqui, eu ainda não fui para ela, para dizer que eu estou aqui, e você não foi para a sua ainda, né? É verdade. Sabe o que ouvinte? É que não é nem só ouvinte, né? Ouvinte e telespectador. Ouvinte e telespectador, né? É que nós estamos acostumados com uma época em que o rádio era só o som. Só o som. Não tinha imagem. A imagem você criava na sua cabeça, na sua mente, como era a cara daquele locutor, como é que que voz bonita, não é? Era bem diferente. O rádio mudou muito. Hoje o rádio é som e imagem. Né? E, Paulo, eu vou aproveitar para contar uma história também. Conta, Lopes. Dessas de transmissões. Principalmente no interior. Eu vi que a sua história também começou em Anápolis, depois Pires do Rio, né? Como é que começou a sua história? A minha história começou lá em Mineiros, quando chegou a primeira emissora de rádio lá, a Rádio Eldorado de Mineiros, em 1979. E você é de Mineiros? Outubro de 1979. Aí eu estudava, era garoto, mas já estudava à noite. Me permitiram estudar à noite. Eu estudava no Colégio Estadual José Alves de Assis, em Mineiros. E o diretor noturno do Colégio José de Assis, Elias de Oliveira, jornalista Elias de Oliveira, a quem eu devo tudo na minha vida pelo meu ingresso no rádio.
E tinha um outro professor, César, que aliás morreu agora recentemente, o professor César. Ele tinha conhecimento do meu interesse por rádio, do meu gosto, da minha paixão por rádio. Ele, assim que inaugurou a rádio, ele falou assim, vem aqui comigo, vamos ali na diretoria. Eu falei, será que o professor César vai me fazer alguma denúncia? Ele falou, não, fica tranquilo, eu só vou te apresentar para o Elias. Aí contou, falou, esse aqui é um jovem que tem interesse em trabalhar no rádio, você como diretor da rádio. Aí o Elias me deu um pedaço de jornal, falou, faça uma interpretação da notícia aqui. Aí foi terrível. Rapaz. Como é que você vai fazer um teste assim de imediato, né? Até então você não tinha sido rádio escuta ainda, né? Não tinha sido rádio escuta. Aí li, deve ter, sei lá que jeito que eu saí nesse teste, sabe? Mas li. Mas você, na sua casa, o ambiente era radiofônico, não? Meu pai gostava muito de rádio, minha mãe não tinha muito tempo, meu pai também não tinha tempo, mas eu aprendi mais a gostar do rádio, eu lembro de você contar da história do seu pai, com meu avô. O meu avô tinha um pouquinho mais, porque lá em casa às vezes faltava dinheiro para comprar pilha, Paulo, não tinha dinheiro para comprar pilha. Então, assim, se você sabe como é que o meu pai fazia para recarregar? Ele colocava a pilha, esquentava. Ele colocava uma caçarola, né? Que você faz café ali. Ele colocava uma caçarola, colocava água quente e tirava as pilhas do rádio e colocava as pilhas para ferver. Aí quando a pilha fervia na água, ele tirava, enxugava as pilhas e colocava no rádio. Ela voltava a carga, isso porque não tinha dinheiro para comprar pilha, Lopes. Lá em casa também era assim. E aí por isso que em casa eu não ouvi tanto rádio quanto com meu avô. Meu avô materno, ele tinha a propriedade dele, ele morava numa parte do sítio dele. E ele tinha a vitrola que tocava o disco, Moreno e Moreninho ali, Menino da Porteira... Luizinho Limeira, aquelas do coisas Glacial. Assim. E aí ele tinha um rádio, aquele rádio grande de mesa. E foi quando eu aprendi a gostar de futebol. Não sei lá como eu aprendi a gostar de futebol. E meu avô não gostava do futebol. Aí um dia ele deixou eu ouvindo um jogo, né? Não já falando assistindo. Ouvindo um jogo pelo rádio, falou assim, mas cuidado para não dormir e deixar o rádio ligado, senão a pilha acaba. Desse jeito. Olha só. Cuidado para não dormir e deixar o rádio ligado, senão a pilha acaba. Então, era uma preocupação com a pilha. Porque no outro dia ele não poderia ouvir o rádio. Então, assim, fui influenciado por isso e não sabia para que lado estava atacando. Ele falou assim, o que você está entendendo disso aqui? Eu não estou entendendo muito não, mas vamos lá. Estou gostando do que eu estou ouvindo aqui. Que interessante isso. E aí, então, depois, quando a rádio chegou em 79 em Mineiros, o professor César me indicou e o Elias me acolheu. Elias de Oliveira, professor César e Elias de Oliveira. Eu sou muito grato às pessoas. As pessoas falam assim, gratidão é uma palavra muito em voga hoje, mas eu tenho ela no... Gratidão é a voz do coração. Eu realmente sou muito grato a essas pessoas. Eu falo delas insistentemente. Eu vi o seu post sobre o Elias. Pois é. Então, assim, o Elias, o professor César, que foi o que faleceu. Professor César, que faleceu recentemente. Antônio César Oliveira. Foi esse que eu... Exatamente. E aí o Elias falou assim, vai lá na rádio. E eu fui no outro dia na rádio e fui admitido, outubro de 79. Isso você com quantos anos, Lopes? Eu estava com 18. 18 anos? 18 anos. Olha. 18 anos. E aí... Fazendo colegial já, né? Já, fazia o colegial. Estava no segundo grau. Como eu estudei aqui em Goiânia o segundo e o terceiro, deveria ser no primeiro ano. Primeiro ano do o colegial também é coisa nova aqui para essa galera, né? É ensino fundamental. Era ensino... Hoje é ensino fundamental. Na minha época tinha... já era segundo grau já, né? Já era segundo grau. Mas aí você já estava estudando e tudo. E aí eu fui para a rádio e comecei a trabalhar na rádio como rádio escuta. Mas você se lembra de qual narrador esportivo você ouviu a primeira vez, não? Não me lembro, porque era muito criança nessa época do meu avô, e eu não consigo... Eu acho que era um Cruzeiro e Botafogo, um jogo histórico desse, sabe? Assim. Sei. E engraçado que lá em Mineiros tinha Santos e Palmeiras, amador. E eu fiquei santista. Muita gente fala, para aqueles que falam assim, tem que torcer para o time da cidade. Eu torci pela primeira vez para o time da minha cidade, Santos Futebol Clube de Mineiros. Santos e Palmeiras, mas aquele amador de primeira, pegado, disputado em alto nível. Você pegou uma época que o futebol era na terra, né? Futebol de terrão, nos campos da cidade. Aquilo era muito sério, né? Aliás, muitos craques saíram dali, né, Lopes? Muitos craques. E aí, o Santos foi campeão estadual amador, o Palmeiras foi campeão estadual amador. Então, foi lá que eu fiz a minha escola de torcedor de futebol.
para o Santos Futebol Clube de Mineiros. Bom, e aí entrei na rádio e fui galgando as funções de rádio escuta para apresentador de notícias, porque eu só pegava a notícia, traduzia ela, fazia a decupação e passava para um locutor ler, né? Eu não lia a notícia, não. E você já sabia datilografia na época, Já, e né? eu tinha feito o curso de datilografia. Eu sabia datilografar sem olhar no teclado. Olha só. É. Ô, Davi, você que está aí do outro lado acompanhando, O que é isso? Né? datilografia é o que nós chamamos hoje de aprender a digitar. A digitar. É. Só que é digitar sem olhar no teclado. No teclado. Você olhava para a tela ali, né? Isso era datilografia. Datilografia. Se você quisesse começar a trabalhar, a primeira coisa que você tinha que fazer na época era curso de datilografia. E eu fiz esse curso de datilografia para fazer um teste para ser bancário. Quase fui bancário. Olha. Quase fui bancário. Meus bancário. Irmãos quase todos foram. Bancários, né? Por causa da datilografia, né? Datilografia. Era quase que o primeiro emprego de todo mundo, né? Era. E aí acabou que eu não entrei no banco, fui trabalhar com meu tio num bar da cidade, uma sorveteria, e depois da sorveteria já fui direto para a rádio. Qual foi a primeira vez que você chegou em casa e seu pai, sua mãe ou sua família falaram: "Ô, Lopes, nós te ouvimos lá na rádio de Mineiros"? Você se lembra desse episódio, não? Meu pai, ele tinha se separado da minha mãe, eu tinha 12 para 14 anos. E ele meu pai gostava muito de rádio, mas ele acabou mudando, ficando mais fora, foi para o Mato Grosso e a gente continuou em Mineiros. E minha mãe trabalhava demais, ela quase não tinha tempo de ouvir rádio, sabe? Mas ela ficava orgulhosa porque ela trabalhava na cooperativa da cidade, a Comiva, lá de Mineiros, e eles falavam assim: ó, seu filho agora é radialista, hein? Olha! E ela ficava orgulhosa, chegava e contava essas histórias. Mas ela mesmo, assim, acho que minha mãe, eu preciso de perguntar quantas vezes ela me ouviu, assim. Ela tá viva ainda, né? Tá viva, graças a Deus. Que bom. Qual o nome dela? Oroslinda Machado Lopes, mora em Jataí, 91 anos. Ô, Dona Linda! É, Dona Linda. Que coisa. Que bacana, que história bonita essa, né? Pois é. Realmente, eu acho que todo mundo tem uma boa história do rádio, né, Lopes? Pois é, e uma outra, Paulo, que emendando aí, foi quando começamos a transmitir jogos lá em Mineiros. Não tinha ainda... A Tele Goiás não conseguia fazer a linha de transmissão do estádio para o estúdio da rádio. Olha. A gente fazia a gravação no gravadorzinho cassete e montava um rádio tape. Transmitia os melhores momentos do rádio. Eu passei por isso, Paulo. Passei por isso. Eu não me lembro dessa. Então você ia lá, gravava, jogava na rádio. Jogava na rádio. Um videotape, tipo um rádio tape, né? Um rádio tape. Então, passei por isso também. Aí nós começamos, eu passei pela função de radialista, aí fui apresentador de um programa sertanejo, com meu nome mesmo, José Carlos Lopes. Mas o Oscar Rodrigues, que era o mais experiente, falava: não, põe um codinome, Zé do Rancho. Aí era o Manhã Sertaneja com José Carlos Lopes, mas o Oscar Rodrigues, o boi, falava assim: Zé do Rancho. E depois fui narrador esportivo. Narrador mesmo, né? Eu já comecei como narrador, Paulo, porque lá em Mineiros não tinha. Porque aqui em Goiás, aqui em Goiânia, na capital, você fez muito sucesso como repórter, né? Sim, marquei uma época de cobertura no Goiás, né? Ao lado de Ricardo Lima. Fizemos uma parceria, meu maior parceiro do rádio. Alô, Ricardo Lima! Meu maior parceiro do rádio. Hoje eu tenho muitos amigos, o Ricardo continua sendo esse grande amigo, o Evandro Gomes hoje é para mim um irmão, mas o Ricardo Lima foi meu grande parceiro do rádio, meu grande parceiro. Marcou época, né? Essa Sim. aí foi uma dupla inesquecível, né? Sim. Lopes e Ricardo Lima, meu grande amigo. E aí eu vim para Goiânia, Paulo, eu vi sua história de você contar também, eu vim para Goiânia para estudar daquele jeito. Um tio, tia Milcar e a tia Laura pagando a comida e o Antônio Alves Mendonça, meu primo Toim, pagando a escola. E foi assim que eu estudei. E aí, um ano depois que eu estava aqui, eu ingressei na Rádio Clube de Goiânia. Olha, antiga Rádio Clube. Tem a carteira assinada na Rádio Clube de Goiânia. Só para você que nos acompanha agora, a Rádio Clube de Goiânia foi uma das emissoras mais tradicionais aqui da capital de Goiás. Ela se tornou depois, ela era dos Diários Associados. Não é? Na época que eu cheguei, eram os irmãos Lucas que comandavam. Walter Lucas e Geraldo Lucas. Comandava a Folha de Goiás, a Rádio Jornal e a Rádio Clube de Goiânia, e depois ganharam a concessão da executiva, da Rádio Executiva. Era tudo desse grupo. Rádio Clube que virou depois Rádio
K do Brasil. K do Brasil. Rádio K. Depois retornou Rádio K, né? Depois se tornou 730. Né? Sagres. Hoje. Hoje é Sagres, é. Então, assim, cheguei e aí fui admitido não como narrador esportivo, mas como noticiarista. Olha. Ao lado de Virgílio Brito. Nós apresentávamos pela manhã, das 7 às 7h30, um jornal chamado Integração. Tinha várias emissoras do interior do estado que entravam em cadeia. E aí foi que eu, ao lado de Ovídio Neto, de Saul Gonçalves, de Márcio Martins. Márcio Martins estava lá. Bravo, pensa num homem bravo. Bravo demais da conta, é. E a gente morria de medo do seu Márcio Martins. Sabia tudo de rádio. Sabia tudo de rádio. Principalmente aquele rádio, né? E depois, nessa época, tinha a equipe do Mané, estava lá, com Draulas Vaz e tudo. Aí eles saíram, acho que ficaram só na Jornal ou na Difusor, não me lembro mais quando. E entrou Mário Luiz. Lembro dele. Mário Luiz. Lembro dele, porque ele narrava Paulista, em Anápolis, é. Mário Luiz. Para fazer as narrações esportivas, as transmissões esportivas, e me contratou com o slogan de um locutor da juventude. Olha! Aí fiz jogos de bairros aqui no setor Crimeia Leste, Crimeia Oeste, estacionava uma caminhonetinha, você subia ali para a carroceria. Que interessante, Lopes. Você fez tudo isso, então? Fiz tudo isso. Começo dos anos 80, né? Começo dos anos 80. Olha, que espetáculo. Eu lembro do Mário Luiz, Rádio Clube. Gente, não estamos falando do rádio AM, hein? Praticamente não tinha FM. Nessa época tinha, se não me engano, uma FM que era musical. A Musical FM. Lembra? Sim. Musical ficava ali no alto do prédio do Cine Capri. Isso. Musical, eu lembro que tinha um programa lá, era Piano ao Cair da Tarde. Depois ela virou Antena 1? Depois virou Antena 1. Hoje é a 99. É a 99. Né? Que é líder, né? Mas era rádio musical. Poucas rádios existiam na época. E rádio era mais som ambiente, né? Para odontólogo, para médico, né? Clínicas, né? Não tinha essa comunicação que tem hoje no rádio. É diferente, totalmente diferente. Totalmente diferente. Era rádio AM mesmo, né? Era a época de levantar a antena e ouvir com aquele chiadinho. E o ouvinte ficava ali acompanhando a programação. Eu queria conhecer o José Carlos Lopes. Que voz bonita. Mas não tinha jeito de conhecer, só se fosse na rádio. Não é? Tinha que deslocar. Não tinha. No rádio não tinha imagem como hoje, gente. Era completamente diferente. Talvez por essa imaginação é que o rádio se tornou muito romântico, né? Muito romântico. E aí depois, Paulo, eu saí dos diários associados e fui para o grupo Jaime Câmara. Rádio Anhanguera. Rádio Anhanguera. Também entrei no grupo Jaime Câmara, no sistema de rádio. Engraçado que eu trabalhava na Rádio Anhanguera, mas meu contrato saiu pela Rádio Araguaia. Meu contrato, eu tenho todas as carteiras assinadas. Era uma FM que estava começando também, né? E aí fui contratado pelo sistema de rádio. Primeiro eu fui contratado pelo Elcio de Castro. Lembro dele. Elcio de Castro. Ele fez um programa chamado A Força do Povo na Rádio Anhanguera. Eu lembro desse programa também. Com Jackson Abrão, Afonso Lopes, que morreu agora recentemente. Sim. César Rezende, eu, Cid Ramos, Antônio Valmes, nós éramos... A Força do Povo, era de manhã cedo, né? De manhã. Era uma espécie de programa comunitário na época, né? Comunitário. O que estava acontecendo na Isso, cidade. Eu fiz muito bairros, fiz muita... Tinha chamado Motorola. Explica o que é uma Motorola, Paulo. Motorola era um equipamento que o repórter usava. No carro, no próprio carro. Dentro do carro. Era instalado no próprio carro. Instalava dentro do carro, onde o repórter usava para dar flashes para a rádio, né? Flashes. Reportagens. Eu dei um flash aqui, inclusive, aqui na... Hoje você faz isso com o celular, né? Você liga ali no celular, pronto. Entra de qualquer lugar. E aí, aqui na Praça do Botafogo, aqui no Botafogo... Alameda ali. Na Alameda do Botafogo, acho que na Anhanguera ali. Um tiroteio saiu e eu entrei ao vivo. Vivo? Com a Motorola, né? Com a Motorola, para fazer essa narração. Olha. Então, assim, foi um programa também que me passou muita experiência, muita bagagem, porque eram jornalistas consagrados. A direção era da Norma Rocha e da professora Ruth Cavalcante. E Jackson Abrão, Afonso Lopes e Elson de Castro, os apresentadores. Então, assim, era um baita de um programa. E aí lá eu ingressei, quando eu estava lá dentro, eu ingressei nos Donos da Bola,
com Joel Fraga e Jurandir Santos. Ah, isso já na Rádio Anhanguera, Já né? na Rádio Anhanguera. É. E aí fiquei com eles um período e depois fui para a difusora, isso já em 89. Já fui para a difusora, era a equipe do Mané, mas já com o comando do Cajuru. E aí o Mané virou deputado, empolgou com aquela história e o Cajuru assumiu o comando da equipe. E aí foi que eu entrei nas Feras do Cajuru e fiquei nas Feras do Cajuru durante 14, 15 anos. Fizemos na difusora a Copa do Mundo dos Estados Unidos, depois na Brasil Central fizemos a Copa da França, a Copa da Alemanha, Copa dos Estados Unidos. A Copa da França já foi na Rádio K do Brasil. Sim. Foi talvez o maior evento esportivo que eu já participei na minha vida, Paulo. Foram Foi. 17 homens de microfone, não foi E naquela por época? falar em 17, você citou esse número, eu vou usá-lo. A gente tinha os plantões, ia revezando aquela... Sim. E eu fiz um dia 17 horas de comunicação do centro de imprensa em Paris. Direto. 17 horas. Quando eu saí para tomar aquele fôlego que eu saí para fora do centro de imprensa, eu estava até em transe, assim, parece que eu não estava me reconhecendo. Poxa vida, eu estou aqui em Paris trabalhando 17 horas. Rádio K do Brasil. Foram 24 horas, né, simultaneamente. Ela trabalhava... Nessa época foi que eu te conheci, né? Foi. Nessa época, talvez você conheça o Lopes muito mais por esse período, né? Da vida dele, que foi uma consagração, não é? Mas aquele menino pobre lá de Mineiros, que tinha que lutar, trabalhar ali, né? Família pobre, não tinha dinheiro nem para nem para comprar pilha pro rádio. Nem para comprar pilha pro rádio, não é? Foi parar no mundo. Em Paris, na França, em outros países. 3 Copas do Mundo, Paulo. 3 Copas do Mundo. Quando você pensa sobre isso, qual é a primeira coisa que você sente quando você imagina que o José Carlos Lopes, o menino pobre lá de Mineiros, alcançou o mundo inteiro? Que é possível sonhar e realizar o sonho. É possível sonhar e realizar o sonho. Eu sonhava, era um sonhador, sempre apaixonado pelo rádio e imaginava, né? Quando você contou daqueles locutores famosos que você foi fã e eu falava assim, ouvindo aqui os nossos colegas aqui, Edson Rodrigues, Evandro Gomes, Cunha Filho, J. Júnior e tantos outros profissionais, um dia eu vou trabalhar com... E depois você trabalhar, e não só trabalhar, ficar amigo, frequentar a casa dessas pessoas. Isso foi um sonho. Então, assim, para aquele jovem, para aquelas pessoas que sonham e vão nesse caminho do sonho até realizar. Eu acho que não desista, não né? desista. É possível. Apesar de tanta mudança, se bem que essa mudança ela beneficia muito hoje essa garotada, não é? Porque criança já nasce com o celular na mão, né? Então, hoje, os mais jovens conseguem manipular essa tecnologia numa facilidade incrível, né, Lopes? Eu sempre falei, Paulo, eu participei de alguns TCCs, de trabalho de conclusão de curso de estudantes universitários, e eu sempre falei isso, que o filtro é grande, o funil é estreito, mas vale a pena. Já que a pessoa gosta, que faz aquilo que gosta, vai de corpo e alma, vai até o fim que consegue. E foi assim que eu consegui, graças a Deus. Que bacana. Quantos anos de carreira já, Lopes? Outubro de 79, 45, né, Paulo? 45 45 anos. Agora em outubro de... Isso, eu tenho 42, 45, 42. Diferença de 3, né? Olha, uma vida, né, uma rapaz? vida, né, Uma Paulo? vida dedicada à comunicação, não é? E ininterruptamente, né, Paulo? Eu não tive, assim, nenhuma interrupção de quando comecei em outubro de 79 na Rádio Eldorado de Mineiros até hoje, não tive uma interrupção, assim. Às vezes você muda, só faz televisão ou só faz rádio, mas sempre num veículo, sempre fazendo comunicação. E durante esses 45 anos, sempre essa rotina. Agora, a rotina do rádio esportivo, ela é exaustiva, né? Muito, é exaustiva mesmo. Você trabalha muito, trabalha fim de semana, né? Eu não sei se você lembra, você estava conosco nessa época das Feras do Cajuru, em 90, quando o Goiás decidiu a Copa do Brasil, nós fizemos 48 horas de transmissão. Sem parar, né? Sem parar, e o Goiás estava em greve com a nossa emissora. Tinha
interrompido. Cajuru era polêmico demais, polêmico às vezes. demais, o Lapola se sentiu ofendido, porque eu acho que a polêmica foi mais ou menos assim que se estabeleceu. Falou que o Lapola não gostava do Túlio, que o Lapola ia colocar o Túlio no banco para colocar um outro jogador. Não sei se o Guga, aquele Guga que jogou no Santos, no Goiânia, eu sei que era assim, que o Lapola preferia um outro jogador ao Túlio. E isso deu uma repercussão muito grande e os jogadores conseguiu fazer aquela greve e a nossa emissora ficou impedida de fazer transmissão. E mesmo assim, com ex-jogadores, com dirigentes, com conselheiros, com torcida, nós fizemos 48 horas de transmissão para aquela final do Goiás com o Flamengo na Copa do Brasil em 1990. Espetacular. E olha, podem falar o que quiser do Cajuru. Cajuru é um homem público, não é? Certamente tem pessoas que gostam dele e pessoas que não gostam. Normal, não é? Sim, é normal que isso aconteça. E até faz parte da pessoa que é polêmica, né? Ele é um homem público e hoje senador da República. Mas tem algo que ninguém pode falar do Cajuru. Ele foi um bom patrão. Foi. Né? Ele foi ótimo patrão. Ele foi ótimo patrão, ele foi bom para os funcionários, ele valorizou os profissionais que trabalharam com ele. Ele sempre foi muito justo. Não é? Sempre. Os nossos salários foram valorizados. Sim, e ele revelou muitos profissionais. Isso aí ninguém pode tirar dele. O Edson falava que o Cajuru, às vezes, ele era ruim para ele mesmo. Ele era bom para nós e, às vezes, ruim para ele porque ele entrava em brigas desnecessárias. Sim. Né? Você pode achar o Cajuru polêmico, mas você não pode jamais esquecer a história importante que ele teve no rádio. O rádio em Goiás passa pelo Cajuru. É uma antes e outra depois do Cajuru. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. E eu fecho com ele inteiramente nessa questão do rádio, trouxe novidades, nos valorizou, nos deu oportunidades. Com ele eu fiz Copa do Mundo, Olimpíada, fiz Olimpíada de Atlanta também, Paulo. Olha só. Olimpíada de Atlanta. Então, assim, foi muito bom. Quando você estava lá fora, nesses países, quando você pisou fora do seu país, qual foi a primeira coisa que você imaginou? Pensou na sua mãe? Pensou na sua infância? Porque tem isso, né? Às vezes você dá um passo muito grande, a sua memória te joga para algum lugar, não é? E eu acho que foi nos Estados Unidos, em 94, penso que tenha sido a primeira... Não, 94 nos Estados Unidos. Não, tinha tido 90 na Itália. A Copa de 90 na Itália, eu fiz o sorteio, Paulo. Sim. Aí eu não fui para a Copa em si, mas fiz o sorteio da Copa. Sorteio dos grupos. Sorteio. Eu me lembro que naquela época estava tendo... o sorteio da Copa ocorreu um ano antes, em 89, dezembro de 89, final do ano de 89. E estava tendo as eleições aqui no Brasil, as eleições presidenciais. Olha. Lula e Collor. E aí eu lá no hotel onde estavam as celebridades, as autoridades, FIFA, tudo, o presidente João Avelange, tudo, e eles discutindo, falou assim, nossa, se ganhar fulano de tal, vai ser terrível. E torcendo, né? E acabou que eu não participei do segundo turno daquela eleição, mas foi uma cobertura fantástica. Eu me lembro que depois desse sorteio da Copa, a gente foi fazer um jogo da seleção brasileira na Holanda. E o Cajuru era muito amigo do Toninho Cerezo. Ex-jogador da seleção, do Atlético Mineiro, né? Ele foi na frente, eu fiquei com o material em Roma e ele foi visitar o Toninho Cerezo para a gente encontrar em Veneza. Paulo, e aquele tanto de equipamento, aquelas malas. Você tem as suas malas pessoais e as malas dos equipamentos. Que dificuldade, andando de trem. Fui de trem de Roma para Veneza. Gente, que diferença, né, Lopes, de hoje em dia, né? Eram os equipamentos pesados, você tinha que carregar ali, Deus. 2 malas só para transmissão e fomos. E aí hoje você faz no iPhone. Aí nos encontramos lá em Veneza, depois de Veneza fomos para Paris para encontrar com o Cunha Filho, que ia fazer a transmissão do Brasil e Holanda, que jogou em Roterdã. E aí nós fomos para Amsterdã. E aí, quando nós chegamos em Paris, assim, estava escuro, o Cajuru falou assim, só falta esse taxista ficar rodando à toa aqui com a gente e nos prejudicar. Ele falou outro nome, né? Mas aí o motorista falou assim, são brasileiros? Eu sou português. Foi mais uma do Cajuru. Eu sei que depois nós fomos para Amsterdã
e Roterdã. E recebemos o Cunha Filho. Aí o Cunha Filho chegou, teve problemas no aeroporto, foi uma confusão. E aí fomos transmitir aqui, isso era dezembro já dezembro. Nós fomos para Roterdã fazer o jogo e o Cunha Filho, com um frio daquele, levou um cobertor do hotel. Olha, na Europa, né? Para fazer Agora, a transmissão. Lopes, vai tentando buscar na sua memória aí um fato pitoresco, engraçado que você viveu no rádio. Porque na época tinha muito disso, né? Tinha, até pela própria falta da tecnologia, surgia situações Eu curiosas. vou te contar duas é? lá de Mineiros. Uma, a gente está transmitindo um jogo... Conta ali, ó, pessoal, pra gente recortar isso depois e colocar isso no YouTube. Nós estávamos lá no estádio do Santos, Oswaldo José de Souza, lá em Mineiros, fazendo uma transmissão. Era meio de semana, um feriado. E aí o Oscar Rodrigues e Salvi Sintra. E passou para o Salvi Sintra, ele falou assim, agora vamos dar um giro na loteria esportiva. E alguém no Alambrado assim falou assim, hoje não tem loteria esportiva não, hoje era um feriado. Falou, hoje não tem loteria esportiva não, loteria esportiva é só no domingo. E a outra também foi em Mineiros, nós fomos para Rio Verde fazer uma transmissão no estádio Mozar Veloso do Carmo. Só antes de você contar essa segunda, é que antigamente tinha a loteria esportiva da Caixa Econômica, né? Hoje tem várias loterias, mas antes era a Loteca, né? A loteria esportiva, os 13 pontos. E você chamava o plantão para girar, né? É porque as rádios transmitiam os jogos que estavam na loteria esportiva. Tinha rádio que tinha condição para fazer isso, mandava um locutor para cada jogo. Eram 13 jogos, né? E as grandes rádios faziam isso. E as que não podiam no interior tinham um plantão esportivo que dava o resultado da loteria. Né? Então era uma atração do rádio na época, a loteria esportiva. Foi aí que o Salvi Sintra chamou, vamos girar a loteria esportiva. Não, hoje não tem, é feriado, né? Hoje não tem, é feriado. A outra, nós saímos de Mineiros para transmitir um jogo do Mecão em Rio Verde, no estádio Mozar Veloso do Carmo. E na época não tinha aquela transmissão de duas pontas, que você chamava no estúdio e o operador conversava com você. Você conversava por sinais. Você está ouvindo? Dá um corte na música. Ele dava um corte, falou, opa, tá ouvindo. Tá bom, dá 2 cortes. Ele cortava a música 2 vezes. Não tinha comunicação interna, em off, né? Exatamente. Você não conseguia falar com o profissional da rádio que estava lá operando tecnicamente. Então tinha que ser por sinais, né? Corta a música, corta um pouquinho, né? Se tiver bom, dê 2 sinais, tá ótimo. Dava 2 cortes na música, falou, opa, beleza. E aí começamos a transmissão. Fizemos a transmissão, tudo. Chegou no final do jogo, nós ligamos, né? Que não tinha... Fizemos uma ligação. E aí, como é que foi a transmissão? Falou, o primeiro tempo foi uma beleza. Aí o segundo, não teve, caiu a transmissão. Trabalhou o segundo tempo de graça, né? Não saiu nada no ar, Não saiu nada, não teve a transmissão no segundo tempo. O primeiro foi uma beleza. O segundo, e o segundo? Não, o segundo não teve. Eu trabalhei de graça, poxa. Narrei o jogo todo no segundo tempo e não saiu, hoje, se né? cai uma transmissão, você trabalha e ele se restabelece, o sinal restabelece, né? Sem dúvida. Hoje, às vezes, a internet é feito muito pela internet, cai, você faz a descagem de novo, a descagem automática. E ele recarrega e você volta para o ar. Mas, incrível, né? E tudo isso, talvez por isso é que a gente fala que foram os tempos românticos do rádio. Tinha tecnologia praticamente nenhuma, não é? Não, pode ser de Mineiros a Rio Verde, são 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros, você não poder fazer uma transmissão em que você pudesse comunicar do estúdio com o estádio, né? Bom, é bom lembrar que nessa época não tinha celular, gente, viu? Não tinha. Não existia celular na época, nem os tijolões. Não existia celular. Não é? A comunicação era por telefone. E olha que não era fácil, não é? Você tinha que conseguir uma ficha para ligar no telefone. Ou orelhão, né? Um orelhão. Ou então você tinha que... deslocar para alguma empresa que tivesse telefone para você ligar para... Ou para telefônica mesmo. Era muito difícil a comunicação. Pois é, isso ocorreu e, lamentavelmente, nós fizemos uma belíssima transmissão, mas só o primeiro tempo foi ouvido em Mineiros. Muito curioso, é muito bom. Muito bom. Hoje não tem problema nenhum, mas dizem que o conteúdo piorou no rádio. Você acha que piorou?
Você acha que Olha, os locutores do passado, eles tinham mais preparo, mais conteúdo, mais estudo, levavam mais a sério? Por exemplo, a língua nativa, a língua portuguesa. Se o cara errasse um português na época, na sua própria língua, era um negócio, era um desastre, não é? Hoje você vê, né, tanta coisa. Você cada acha atropelo, que o né? conteúdo piorou? A tecnologia melhorou, mas e o conteúdo? Olha, eu acho que você tocou num ponto muito forte, assim, que eu acho que piorou de uma certa forma, assim. Hoje eles têm muito mais informações, o mundo muito mais aberto, uma comunicação muito mais geral, mas em termos de conteúdo, de pessoas preparadas, no passado a gente tinha mais. Os profissionais de microfone, da produção, eles tinham mais conteúdo do que hoje. Eu não tenho dúvida Mais disso. preparo, né, Mais Lopes? preparo. Mas hoje É. tem um cabedal muito grande de informação, né? Um mundo ao seu dispor E pouca exigência, e né? pouca exigência. Pouca Exatamente. exigência. É. Hoje é aceitável você até errar um português, né? É impressionante, né? Concordância verbal, concordância nominal. Na escrita, então, Mas tudo pode. tudo Não, pode, né? tá, Mas eu acho que isso aconteceu também, no geral, né, Lopes? Com a música brasileira, por exemplo, né? Parece que existia mais poesia antes, mais composição, mais riqueza, não é? eu acho que atendeu uma época, né, Paulo? Assim, a música, a cultura, tudo passa por época, né? E eu acho que atendeu a uma época e hoje é um outro tipo de exigência. Você vê a música da periferia, o funk, já é um outro tipo de música, né? O próprio rock sofreu muita mudança de lá para Uhum. cá. Mas eu entendo isso como uma mudança que às vezes ela é necessária, ela acompanha o tempo, sabe? Natural, É né? natural. Você teve mais amigos do que problemas na sua carreira no rádio? Há muito mais, não É? tenha dúvida. Graças a Deus, eu tive pouquíssimos problemas, Né? pouquíssimos. Pouquíssimas divergências, muito mais amizade e companheirismo, né? Que assim, Qual amizade que você não se esquece jamais? Quando você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai se lembrar dos seus 45 anos de comunicação no rádio, qual aquela amizade que te marcou, que você gostaria de sentar ao lado de novo e conversar? esses amigos originais lá de Mineiros, né? Todos eles, né? O Oscar Rodrigues, o Boi, alô Boi, o Salve Sintra, Denevaldo Rodrigues, tantos outros colegas, né? Assim, foram marcantes aqui em Goiânia. O Ricardo Lima, que eu falei dele, foi Você gosta muito do Ricardo, né? gosto muito do Segunda Ricardo. vez que você cita ele aqui. E hoje eu diria que meu grande amigo é o Evandro Gomes. O Evandro, Um Evandro. Vandinho. Nossa, são tantos, viu, Paulo? Se a gente for falar, depois fala, você não só falou de mim. Aí o Rupert vai falar assim, você não falou de mim. O Paulo Francisco vai falar, você não falou de mim, né? E assim vai. Então são tantos os amigos. O Charlie Pereira falou, Charlinho. você não lembrou de mim. Então, assim, são vários os amigos. Agora, assim, eu diria que uma amizade que eu não imaginava tê-la e conviver com a família foi do Edson Rodrigues, que o pai do Ricardo Lima, o J. Júnior e o Edson Rodrigues, para mim, foram um dos maiores narradores do rádio. Uhum. Você falou que foi o Zé Carlos Araújo, o Edson Mauro? Eu sou de uma época de Jorge Cury e Valdir Amaral, né? Mas hoje eu considero o José Carlos Araújo uma referência, né? Pois é. E eu sempre gostei muito das narrações do Edson e do J. Júnior, sabe? Então, poder conviver com o Edson Rodrigues, assim, do dia a dia, trabalhar do lado dele, ser amigo da família dele, ir na casa dele, frequentar a piscina dele, ser filmado por ele, sabe? Com as minhas filhas. Não tem preço. Foi assim, mais um sonho que eu realizei de conviver com. Como é que o amor entrou na sua vida? Como é que o amor da sua esposa entrou na sua vida? Em que período você a conheceu? Como?
De que jeito? Isso aí a gente Mas- vai recortar, hein? Você vai dar de presente para ela, hein? Vamos registrar, hein? Vou contar aqui, hein, meu amor? Vou contar. Como é que você conheceu a sua esposa? Qual o nome dela? Como é que foi? Elaine Maria de Oliveira Lopes, jornalista lá da TV Anhanguera. Jornalista? Jornalista, Olha. já há 30 anos na TV Anhanguera. E nós fomos colegas na Universidade Federal de Goiás. Ela fazia jornalismo e eu fazia radialismo. Naquela época, a comunicação da Federal Rádio e TV, né? era dividida. Depois virou rádio e TV. Aham, Depois virou radialismo. aham. Começou como rádio e TV e virou radialismo. Então, a comunicação do curso de comunicação na Federal era jornalismo, rádio e TV, relações públicas e biblioteconomia. Olha. E aí, ela fazia jornalismo e eu fazia rádio e TV, que virou radialismo. E nós fizemos juntos uma matéria chamada Fotografia. Era a professora Roseli e era o professor Goya. Não me lembro quem era o professor. Eu sei que nós fizemos essa matéria juntos, mas não rolou aquele conhecimento superficial ali. E depois fomos nos encontrar no grupo Jaime Câmara. Ela era estagiária da TV Anhanguera, do sistema de rádio, e eu já estava no sistema de rádio da Jaime Câmara, no programa Força do Povo e também com os donos da bola. E ali foi que nós começamos. E tinha umas gravações para preencher os horários da madrugada, a gente gravava uns jornais. E eu passei a dar auxiliar, fazer o auxílio para ela, para utilizar porque você tinha que gravar e tudo, e eu auxiliei. E aí começamos, aí oferece uma carona, era motoqueiro na época. Olha. Aí oferece uma carona de moto aqui, outra ali, e daí para frente deu o casamento. Rapaz do céu, quantos anos já juntos? 28 de janeiro de 89, dá quanto? Tem que fazer a conta aí, eu não sou bom de conta não, Paulo. 89. 34, né? 89, 99, 2009, 2019, 2020, é isso aí, 34. 34 anos. 35 anos. 35. Vai fazer 35 agora, né? Em 28 de janeiro agora de 2025 faz. Sensacional. Qual é o segredo para viver com uma mulher tanto tempo? Dizem que as mulheres são complicadas, né, Lopes? O amor. Você tem que amar, tem que gostar, tem que, dentro desse amor, primeiro amor, amor, amor. E depois, cumplicidade, compreensão, renúncia, aceitação. Tudo isso faz parte do cardápio de um bom relacionamento, de um bom casamento. Ela te ajudou na sua profissão? Até porque ela era jornalista, ou é ainda? Ou ela pratica ainda? Ela é a gestora das praças do jornalismo das praças do Grupo Jaime Câmara, da TV. Ainda está trabalhando na Jaime Câmara ainda, que bacana. Tá, até hoje, 30 anos. Ah, que bom, são dois, é um casal da comunicação, então. E ela também já foi apresentadora ela trabalhou na Rádio Difusora, aquele Rádio Livre da Difusora. Sim. Ela comandou o Rádio Livre por um tempo. Depois é que ela migrou para a direção e aí ela abandonou, mas ela foi apresentadora, e muito bem preparada, muito competente, uma pessoa diferenciada. E a inteligência emocional, Paulo, mais alta que eu já conheci na face da Terra. Tem uma inteligência emocional altíssima. Sabe como consegue conviver com o diferente, com o difícil, com o custoso, que o goiano chama de custoso, né? E ela passa por cima de cada situação e você fala, mas de novo... Sempre, assim, uma inteligência emocional altíssima. Então, sou muito feliz ao lado dela e ao lado das filhas. Desse amor vieram quantos rebentos? Duas. A Liz, que é Liz Daniele, mas ela só gosta de falar Liz. Liz Lopes. Liz Oliveira Lopes e a Tatiane Oliveira Lopes. São duas filhas lindas. A Liz também é jornalista e advogada. Hoje ela está com uma empresa de assessoria, principalmente para advogados. E a Tatiane é advogada, assistente de juiz no Tribunal de Justiça. Como é que é a convivência com essas meninas? Como é que é ser pai de mulher? É muito fácil. Elas são dóceis, são maravilhosas. Amo minhas filhas. E todo pai doura a pílula, né? Mas, assim, elas são fantásticas, são maravilhosas, têm o maior amor e carinho. E amo minhas filhas de paixão, gosto demais. Ô Lopes, ultimamente eu percebi que você...
tá numa fase assim mais tranquila, né? Com a sua família e diminuiu um pouquinho o seu ritmo. Desacelerou um pouquinho, né? O seu ritmo profissional. E, inclusive tá viajando, tá indo para a Europa, tá se divertindo um pouco. Agora não mais para essas transmissões de jogos, né? Mas para curtir. Como é que tá esse negócio? Você tá viajando mesmo? Você tá indo muito para a Europa? O que você tá curtindo lá? O que você viu de interessante que você pode contar pra gente, José Carlos Lopes? Paulo, eu sou apaixonado pelo rádio, mas eu dei um tempo no rádio, sabe? De fazer as transmissões esportivas, porque as transmissões do rádio, para quem não sabe, você tem que montar equipes grandes, são muitas pessoas envolvidas, e aí tem um custo, tem um pagamento. E aí você faz as jornadas maiores para encaixar os comerciais, porque são muitos os profissionais a serem remunerados, então você tem que bancar e aí você precisa de muitos horários, cumprir horários. Então, o jogo já tem quase 2 horas de duração. E aí você começa algumas horas antes e outras horas depois. Você perde o domingo, né? Perde o domingo, perde a quarta, perde a quinta, porque jogo desses das 9h30, 9h40, tem jogo 9h45 da noite. Aí você termina, às vezes, 1h30, 2 depois. Estou pondo para menos. Depois que o jogo termina perto da meia-noite. Você vai embora para casa 2 horas da manhã. Aí você já perdeu o dia anterior e começa perdendo com cansaço, com desgaste. Então eu dei um tempo. Então eu estou fazendo só televisão, de segunda a sexta, 1 hora por dia. Aí está me sobrando mais tempo, Paulo. Fim de semana é delas, né? É da família. E aí, graças a Deus, a gente tem viajado mais. Fizemos recentemente 2 viagens para o exterior. Fizemos há 2 anos atrás. Você conheceu o que lá na Europa? Quais cidades? Londres? Essa última desse ano, em maio desse ano, nós fizemos Londres e Paris, basicamente as duas cidades. Então, assim, foi um passeio maravilhoso. O que você viu lá em Paris que te chamou a atenção, além daquilo que a gente já conhece, né? Torre Eiffel, e algumas coisas mais conhecidas, mas te chamou a atenção o que em Paris, né? Por exemplo, no cardápio? Na verdade, a gente comeu pouca comida francesa mesmo, sabe? A gente gosta muito da comida italiana, né? A mesma comida internacional. Então, a francesa mesmo não. Mas eu diria, Paulo, que nessa estada em Paris, dessa vez, teve algo novo. Nós fizemos uma viagem para o Vale do Loire. O que é isso? Conta pra gente, eu não sei. Vale do Loire é o vale do rio que chama Loire, né? E lá nesse vale tem os castelos famosos. Aí visitei 3 castelos na França, nas proximidades de Paris. Então foi uma coisa assim fantástica, sabe? Tem um castelo de Chevonil. Ele é construído no leito do rio Cher. Então, assim, um castelo fantástico, maravilhoso. E foi um passeio diferente, assim, das vezes que eu já fui a Paris. Eu estive em Paris, eu morei quase 40 dias em Paris durante a Copa do Mundo de 98. Você perdeu o medo de avião, né, Lopes? Eu tinha muito medo, você sabe disso, né? Não, sabe por que eu estou te perguntando isso? Vou te falar por quê. Normalmente, quem veio do interior para a capital, tem medo de avião, porque avião era algo muito raro, né? Eu me lembro que eu era garoto, quando passava um avião no céu, a gente saía no fundo do quintal para olhar, o avião. Então, assim, de repente sua vida muda radicalmente, né? Você tem que viajar o mundo, o medo de avião se torna uma coisa até normal, né? Você tinha medo de avião e venceu o medo de que forma? Passou algum medo dentro de alguma aeronave? Muitas vezes, Paulo. Eu sei que você tem uma história num avião pequeno que você andou. Você sabe dessa história? Diz que o avião quase caiu. Como é que foi essa história? Mas primeiro deixa eu contar da primeira viagem, rápido. A primeira viagem que eu fiz de avião foi para fazer 2 jogos do Atlético Goianiense fora de casa. Avião pequeno ou grande? Avião grande. Foi um jogo em Salvador com o Vitória e um jogo no Espírito Santo, em Vitória, contra o Rio Branco. Rio Branco do Espírito Santo. E foi com o Edson Rodrigues. Ele levou os 2 filhos dele, a Adriana e o Júnior, o Edson Júnior. Edson Júnior, da onda, tá tudo bem com você, da onda? E aí nós fomos nessa viagem e tinha sido logo depois do Césio, então nós fomos discriminados dentro do voo, sabe? Isso foi em 87.
Então, assim, foi uma viagem terrível, mas foi muito boa. Mas não passei medo nessa viagem, não. Eu passei muitas outras com turbulência. Agora, a maior turbulência que eu passei foi aqui. O Cajuru tinha feito uma parceria com a empresa. Eu não sei se pode citar a empresa. Pode citar? Era Sete táxis aéreos. Sete táxi aéreo, eu lembro Sete disso. táxis aéreos. Pode. E nós fomos para Itumbiara, o Bom Jesus, desse lado aí. E veio, chegando em Goiânia, já fazendo o plano de aterrissagem, uma chuva torrencial. E aí o aeroporto fechou. Mas o piloto já tinha feito a manobra para descer. E aí ele falou assim, ó, fechou, mas não tem jeito, nós vamos ter que aterrissar, vamos ter que pousar. E era o Sérgio, vilanovense, grande Sérgio, ainda bem que era um baita de um piloto. E aí falou, mas como é que faz? A torre acabou de falar que fechou, mas a manobra já foi feita, não tem como arremeter, porque se ele fosse arremeter naquela... E aí balançar, aí foi no instrumento, que chama de aterrissar por instrumento, né? E balança dali, balança daqui, e eu segurando onde podia e tal. Mas muito medo, né? Muito medo, mas medo mesmo, mas conseguimos fazer o pouso em segurança e foi... Mas saí dali assim, tremia assim, por uma semana tremendo. Agora essas viagens internacionais tranquilas, né? Tranquilas, mas volta e meia tem turbulência. Paulo. Tem também, né? Tem turbulência. Você já se acostumou com as turbulências, né? Já, mas falando em turbulência, teve uma... Eu acho que nessa o César Rezende estava, voltando de Porto Alegre. Depois eu me lembro até que eu perguntei para uma comissária ou para um próprio piloto, eu não lembro. Eu falei, vou ter curiosidade. Falei assim... Avião cai com turbulência? Falou assim, raramente, muito raro um avião desse porte cair por turbulência, sabe? Mas foi tanta turbulência que... Agora, graças a Deus, eu tive sorte de não estar em nenhum voo, em nenhuma aeronave que arremeteu. Diz que é terrível. Você está não é? para pousar. Teve um aqui em Goiânia, o Barros estava nesse voo. Barros, ex-presidente do Vila Nova. E o Bagnetti, aquele jornalista Bagnetti, Ricardo Bagnetti, também estava nesse voo. E fechou o aeroporto de Goiânia, mas assim, era aeronave grande e não podia pousar por instrumento. E ficou dando voltas para ver se abria. Dando volta aqui em torno. Aí isso é angustiante, porque você não sabe o que. Volta e meia ele informava. Aí até que ele informou que vai para Brasília, eu falei, graças a Deus que nós vamos para Brasília. Aí até depois chegou em Brasília lá, o Bagnetti fez entrevista com a gente, eu dei entrevista sobre esse voo que não pousou em Goiânia e foi para Brasília. Lopes, José Carlos Lopes, qual a experiência que você não teve ainda na sua vida, seja ela vida profissional ou até a sua vida normal, quem sabe vida familiar, mas qual a experiência que você gostaria de ter tido e ainda não teve, José Carlos Lopes? Olha, Paulo, eu diria que ver um time goiano ser campeão brasileiro. Ver um time goiano ser... Rapaz, seria fantástico. Fantástico. Para fechar mas a carreira. Já foi, o Atlético já foi em 2016, o Goiás foi em 2012, foi bicampeão, o Vila já foi da Série C. Não, um campeonato de expressão, um campeonato... como foi, o Goiás disputou uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil. Eu me refiro a um campeonato... O Goiás quase chegou, foi vice, né? Da Copa Sul-Americana, né? Copa Sul-Americana e Copa do Brasil em Copa 90. do Brasil. Também. Me lembro do Eduardo, goleiro, pegava pênalti. Pegava pênalti demais. Aliás, hoje faleceu um grande nome do Goiás. Hoje faleceu um dos maiores jogadores da história do Goiás Esporte Clube, que inclusive fez um gol no Santos de Pelé, no famoso 4-4, que é o Lucinho. Aos 73 anos de idade, eu tive a honra de entrevistar o Lucinho, cara muito simples. Eu não sei se o Lopes teve esta oportunidade. Fica aqui os nossos sentimentos, a imensa galera do Goiás, que teve no Lucinho um dos seus grandes ídolos, Lopes. Não tenha dúvida, meus sentimentos a todos os familiares. Lucinho era um amigo, porque o ex-jogador, às vezes ficar amigo do jogador na época, quando ele está na atividade, eles não têm tempo, é muita concentração. Depois que eles param, eles ficam mais acessíveis. E eu tive a oportunidade de estar com o Lucinho, inclusive recentemente numa gravação de aniversário do Goiás. E o Lucinho foi um dos convidados, Lucinho, Matinha, o Alexandre Neto. E o Lucinho foi um
um parceiro, um amigo, brincalhão, dirigiu as categorias de base do Goiás, foi técnico das categorias de base do Goiás e tinha apelido de Lucinho do Samba. Eu falava sempre com ele, ô Lucinho do Samba, ele falou, nem valsa dança mais. Sempre ele falava assim, nem valsa dança mais. Olha só. E nessa história do jogo do 4-4 com o Pelé, aí diz que o Matinha que gosta de contar isso. Diz que ele estava falando lá, falou assim, não, Matinhas, tem que chegar junto, vocês têm que bater, vocês estão dando mole demais. Aí o Pelé chegou assim, ele falou, o que você está falando, baixinho? Ele falou assim, não é com o senhor que eu estou falando, não. Não, desculpa, senhor. Não Não é com o senhor, não. O Pelé era quase que né? Era É impressionante, né? Uma autoridade, uma autoridade, né? Eu me lembro daquele jogo, eu era garoto, quando os jogadores do Goiás saíram correndo para ver se conseguiam a camisa do Pelé depois do jogo, né? Foi um jogo histórico do Goiás. Ô Lopes, das narrações esportivas que você fez, a Santos e Goiás... Vamos ver se você vai lembrar a data e o placar. Ah, não lembro não, mas Santos e Goiás talvez seja a narração mais marcante sua, que você parece que você perdeu o controle. O controle emocional e você vibrou mais do que narrou, né? Conta essa história, como é que foi? Foi Copa do Brasil de 1999. O Goiás perdeu aqui por 2-1. Naquela época, se você tomasse gol em casa, já era um custo. Porque tinha aquele negócio de gol vale dobrado. Não tem nada gol vale dobrado, mas ele tinha um significado. Aí o Goiás, ao invés perdeu o jogo por 2, ainda sofreu 2 gols. Perdeu a partida e sofreu 2 gols. E na época o Cajuru pegou e falou assim, vamos fazer esse jogo desse dia. Tinha outros eventos esportivos aqui, vamos fazer esse jogo lá na Vila Belmiro, com você narrando, você vai como repórter e narrador. O Theo José está lá, ele comenta pra gente e eu contrato o Tatá Muniz para ser o repórter. E nós fomos. E aí, Paulo, eu estava destreinado de narrar, porque já estava muito tempo como repórter, e os narradores da época não davam brecha, Edson Rodrigues, Cunha Filho. Era só os gigantes, né? E eu estava destreinado de narrar. E aí sai gol demais, o Goiás faz gol, o Santos faz gol, 3-3, falou, não, já tá bom demais. Pelo menos o Goiás está saindo com honra, tomou 2 gols lá, mas está fazendo 3 aqui, está sendo eliminado, mas está fazendo 3 gols aqui. E aí o tal do Maezono, um japonês, arranca com a bola do meio e coloca para o Araújo. O Araújo bota lá dentro. Naquele tempo não tinha esses acréscimos de 6, 7 minutos, não. Isso era 45. E sai o gol, Paulo, da classificação do Goiás. No minuto final, Goiás faz o gol. No minuto final, fechando as cortinas. Alô, Fiore e Giliotti, fecham-se as cortinas e termina o espetáculo torcida brasileira. E aí eu perdi a voz, sabe? Empolguei demais com o gol. E ao invés de narrar, falava assim... Me ajuda aí, Cajuru! E o Cajuru estava no estúdio daqui, né? Assim. Aí ele entrou daqui. Araújo! E aí dicção, né? O Theo caiu para um lado, eu caí para o outro, e o Tatá Muniz lá embaixo, sem entender o que tinha acontecido na cabine, sabe? Foi fantástica aquela narração, né? Eu tenho ela guardada. É inesquecível, né? Inesquecível. E aí o que aconteceu? Essa foi a narração inesquecível da sua carreira, né? Foi, não tenha dúvida que foi marcante demais, porque eu não imaginava que o Goiás... Tanto é que a escalação foi feita assim, vai lá cumprir tabela com o Goiás, né? Uhum. E aí o Goiás vai e prega essa peça 4-3 no Santos e se classificou. E teve uma outra depois, nessa mesma sequência, o Goiás pegou o Vasco, o seu Vasco. E eliminou o Vasco lá dentro de São Januário. Não, mas esse assunto a gente fala depois, né? Esquece isso, é bobagem. Não, e você não sabe como é que eu fiz para trabalhar nesse jogo. Esse eu trabalhei como repórter. É? O Cajuru brigado com o Eurico Miranda. O Eurico era terrível. Falou assim, aqui essa emissora não entra. Não entra. Aí eu vesti o uniforme do Goiás, fui dentro do ônibus do Goiás. Fui dentro do ônibus do Goiás, pegou uma emissora local lá, fez a instalação como se fosse para a emissora local e eu trabalhei com a identificação da emissora local lá. Olha, que isso, Cajuru era ousado, né? Ousado. Então, era impressionante. Fez a identificação com a emissora de lá, não lembro qual era o nome da emissora, e eu entrei com o uniforme do Goiás, depois só tirei a jaqueta e trabalhamos, e o Goiás tinha ganhado aqui por 3-1 e perdeu lá por 2-1. Acho que gol do Edmundo, e os gols do Goiás do Araújo. E o Goiás classificado, e eu voltei de novo dentro do 11 do Goiás, celebrando essa vitória, mas essa classificação do Goiás. Lopes, olhando para aquela câmera ali, qual é o conselho que você daria para um garoto que
quer ser jornalista nesses tempos de internet, nesse momento que o rádio está vivendo, que quer ser jornalista esportivo e se consagrar como você foi consagrado, como você é? Eu diria que no nosso tempo foi mais difícil. Porém, as oportunidades eram melhores. Hoje, para quem tem essa vontade, você que tem esse sonho, você que espera trabalhar nesse meio, se prepare para as transmissões de streaming, né, pela internet, de televisão. Aí é que está o canal. Hoje, é esse que dá o retorno. Os demais canais estão saturados. Então, é por stream, é por televisão, é a internet. É aí que está o retorno. Para quem quer vencer nessa área, esse é o caminho. Perfeito. José Carlos Lopes. Lopes, vou te fazer uma pergunta aqui, isso surgiu aqui na minha cabeça agora, você pode olhar para essa câmera também, que a gente vai fazer um corte bacana. Se você tivesse o poder, José Carlos Lopes, de tornar alguém eterno, essa pessoa precisava ser eterna, essa pessoa precisava viver. Quem é que você tornaria eterna ou eterno? Olha, Paulo, é claro que a gente pensa nos familiares, né? Nos pais, nas filhas, no esposo, na esposa. Mas eu vou carregar por esse lado do jornalismo, dos nossos ídolos. Eu diria que Ayrton Senna deveria ser eterno. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Puxa vida, bacana. Surpreendido com a sua resposta. Bacana. Você focou mais no lado profissional, não é? Lopes, o que é que eu não te perguntei nesse nosso bate-papo, mas que você gostaria de ter respondido? Olha, Paulo, você perguntou praticamente tudo. Mas eu gostaria de dizer que eu sou muito feliz com a profissão que escolhi. Muito feliz. Eu acho que eu escolhi a profissão certa. Você viu que lá no começo nós falamos que eu tive a oportunidade de mudar da comunicação para o direito, mas eu preferi continuar como comunicador, como radialista, como jornalista, como cronista esportivo. E me sinto muito feliz sendo cronista esportivo, sendo jornalista esportivo. Eu sempre termino o nosso podcast fazendo uma pergunta, é a mesma pergunta para todos, tá? Ela não tem nenhuma conotação religiosa, tá? Nenhuma conotação religiosa, mas é a mesma pergunta para todos. Eu gostaria de perguntar para você, José Carlos Lopes, ícone do rádio esportivo de Goiás, casado há 34 anos com uma jornalista, pai de 2 filhas, torcedor do Goiás e do Santos. Isso. Não é isso? Isso. José Carlos Lopes, quem é Deus para você? Deus é o onipotente, é o todo-poderoso, é o nosso Pai, o Pai de todos nós. Muitíssimo obrigado, Lopes. Eu vi que você não tomou água, não tomou o cafezinho aqui do nosso Vasco Café, do nosso Vanderlan. O Vasco Café é o melhor café de Goiás, é Disparado, o café que né? traz energia positiva, que é uma marca que nos orgulha muito aqui em Goiás. Demais. Tenho orgulho do Vasco Café, mas você tomou por mim e eu vou tomar essa água aqui e sempre falando bem do Vasco Café, o melhor café de Goiás. Sem dúvida alguma. Lopes, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite e eu fiquei muito feliz de receber você, primeiro porque sou seu fã, como pessoa, como ser humano e como profissional, dispensa qualquer comentário. Você é um ícone. Muito obrigado, viu? E a recíproca é verdadeira, Paulo. Também sou seu fã, gosto mais de você. Você é um ícone do rádio, é um grande vencedor e eu me espelho muito em você. Muito obrigado pelo carinho, é bom estar com você. E um abraço, Paulo, do tamanho do Brasil. Um abraço do tamanho do Brasil, muito obrigado. Faça inscrição no nosso canal, PF Show Podcast, e espalha para geral aí. Dá aquela moral pra gente. Vamos trazer sempre pessoas espetaculares aqui, como o Lopes hoje, e outros convidados virão. Grande abraço a todos. Obrigado, Lopes. Obrigado a todos. Paulo.